Estamos de volta na manhã desta quarta-feira e hoje, dia 8 de janeiro. Meu bom dia para todos os meus queridos ouvintes desta manhã. Um excelente dia para você que está me ouvindo pela tarde ou pela noite, não importa qual seja o horário. O importante é que nós estamos juntos, ouvindo a palavra de Deus, declarando que queremos aprender, que precisamos do Senhor. E aqui nós estamos mais uma vez, começando no meio dessa semana, das primeiras semanas deste ano que está se iniciando. E assim como eu declarei no primeiro dia do ano, eu quero declarar mais uma vez sobre a tua vida, muita fé, muita presença de Deus, e que o priorize Deus, que nós estamos declarando esse ano, que é priorizar o Senhor na nossa vida. Isso possa ser real, isso possa ser verdadeiro, que ao ouvir cada áudio, cada devocional, para você que tem o livro, que tem o devocional, que ao pegar nele, que você vê lá o título, Priorize Deus, isso te lembre que a tua vida, ela só vai melhorar, ela só vai funcionar, as coisas só podem estar indo bem quando Deus estiver sendo a nossa prioridade. É isso que eu declaro na minha vida e que eu declaro para a tua vida. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje sobre escrevendo a visão. E o versículo de hoje que nós vamos estar lendo é o Abacuque, capítulo 2. E a palavra do Senhor diz, Abacuque, capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Se Deus pôs sonhos e projetos em seu coração, é necessário obedecer às instruções do Senhor para que elas se concretizem. Deus ordenou o profeta: escreve claramente a visão em tábuas para que quem lê, leia facilmente. Que instrução interessante, não é mesmo? Vamos fazer o mesmo? Então, escreva o que o Senhor pôs em seu coração para que você possa relembrar, visualizar e orar. Afinal, muitas vezes, Deus nos dá projetos dos quais simplesmente nos esquecemos porque não anotamos. A visão aponta para o nosso propósito, por isso, escreva e a ponha em um lugar onde possa vê-la constantemente. Às vezes, ela pode até parecer impossível, mas Deus tem o poder de trazer à existência o que não existe. Assim, aquilo que hoje é apenas um projeto pode se tornar realidade. Então, obedeça às instruções e quando a visão se cumprir, dê toda a glória a Deus. Escreva seu sonho de forma clara e nítida, grave e não permita que fique apenas nos seus pensamentos, porque um dia ele poderá se transformar no seu maior testemunho. O Senhor hoje nos diz o seguinte: eu consigo sentir a voz de Deus dizendo assim: olha, meu filho, minha filha, eu quero que você não só creia, não só idealize, não só imagine, sabe? Que isso não fique apenas no seu campo de fé, da imaginação ou de um pensamento, mas eu quero que você escreva, porque eu quero que você deixe registrado aquilo que eu estou falando, aquilo que eu falei para você, aquilo que eu tenho profetizado, aquilo que eu tenho declarado em minha palavra, que vai se cumprir na tua vida. Você precisa crer. Quando nós partimos para ação, sabe, que é o escrever, é o executar algo, nós estamos declarando com o nosso corpo, com as nossas atitudes, que eu de fato eu creio, eu persevero por aquilo. É um exercício. Quando você põe as suas metas, escreve e você põe ali num lugar bem legível, é para que o Espírito Santo está me dizendo assim: olha, eu preciso que você creia no que você está pedindo, no que você está imaginando, no que você está sonhando. Cabe a nós escrever, cabe a nós idealizar, pensar, materializar, sabe? Nesse sentido aqui. E confiar que Deus ele vai cumprir, queridos. Agora também eu quero compartilhar algo com vocês
a respeito do que está nesse texto de Abacuque, que é algo assim muito, muito interessante e tremendo. O livro de Abacuque, o profeta Abacuque, ele vem com um olhar diferenciado e ele é um profeta que ele não só clama, mas ele também se coloca à disposição de Deus como alguém que vai estar orando, que vai estar na torre de vigia. O versículo 1 do capítulo 2, Abacuque, ele diz assim, olha: sobre a minha guarda estarei, ou seja, sobre o lugar de guarda, né? Sobre a sua torre lá. Sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim. Ele se refere ao Senhor, para ver o que Deus falará a mim. E o que eu vou responder quando eu for erguido. Então é interessante que a resposta de Deus, o verso 2 que nós lemos, que é o que permeia nosso texto de hoje, né, do escrever a visão, ele é complemento, ele é uma resposta. Deus, ele responde, né? Porque o versículo 2 ele começa dizendo assim: então o Senhor me respondeu. Por que Deus respondeu a Abacuque? Vamos voltar ao verso 1. Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, sinta-se à vontade. Mas o verso 1 diz assim, olha: por que Deus respondeu a Abacuque? Porque ele se colocou na guarda dele, em guarda, ele esteve sobre a fortaleza, ele se apresentou diante do Senhor e além dele ter feito todas essas três coisas, ele vigiou, porque ele entendia que a palavra de Deus, além de ser algo precioso, Deus não fala, não responde, não se revela para qualquer pessoa ou para qualquer tipo de atitude. Ao longo da história, nós vamos observar que Deus, ele só se revelava primeiro, quando ele queria, no momento que ele queria, da forma que ele queria. E segundo, sempre tinha uma atitude humana, uma apresentação humana. Era preciso apresentar-se, era preciso ofertar-se, sacrificar-se. Ah, Polly, porque Deus só faz se eu fizer? Não. Deus, ele é soberano, ele age mediante sua vontade e o seu querer. Mas nós precisamos entender que nós é que somos feitos de uma natureza corruptível, de uma natureza impura. Nós é que somos carne, que somos homens e mulheres tendenciosos a errar. E por mais que você diga assim, ah, mas eu não tenho uma vida de pecado, eu não vivo pecando, eu te separei minha vida, eu estou consagrando, eu estou jejuando, eu estou buscando ser uma pessoa melhor, glória a Deus por isso, continue assim. Ainda assim, queridos, todos nós temos uma natureza pecaminosa. Se nós olharmos para dentro de si, vamos observar que todos nós temos traços de defeitos, de inconstâncias, temos coisas na nossa natureza que não são tão boas assim. Alguns têm uma facilidade de mentir, alguns têm uma facilidade de serem falsos, de serem orgulhosos, de serem rancorosos. Não sei qual é o traço, a dificuldade que você tem, qual é essa marca que nós carregamos da nossa humanidade, né? Do lado não tão bom que cada um de nós temos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus, ele fala, Deus, ele se revela, e a palavra dele que nós lemos hoje é que ele não se revela de qualquer forma. Ele disse ao profeta assim, olha, escreve, e não escreva de qualquer forma. Ponha de uma forma em que quem passar correndo enxergue o que eu estou lhe revelando. Aí eu percebo e eu fico maravilhada que quando Deus faz algumas coisas, nós percebemos que não é por nós. Por isso que o projeto de Deus, ninguém frustra, ninguém apaga, ninguém impede, porque quando Deus faz, ele faz e ponto. E outra, quem precisa saber vai ficar sabendo. Não é, Deus não está escrevendo a visão para você aqui hoje e quem está lá na cidade distante vai ver, não. Quem passar por você verá. Porque às vezes nós estamos preocupados em escrever, em termos metas, em termos sonhos e alvos para postar na internet, para fazer os nossos stories. Eu digo isso porque eu trabalho com isso e eu sei que é necessário também ter a visibilidade, ao escrever, a foto, né, o registrar o momento.
Eu não acho, isso não tem nada demais. O problema é que eu preciso trabalhar o meu coração, como o Abacuque trabalhou antes. Ele desejava que Deus falasse com ele. Ele desejava que Deus se revelasse para ele. Ele queria saber qual era a vontade de Deus, o que é que Deus estava falando naquele momento, diante da situação que ele estava vivendo. Então, como ele queria isso, o que foi que ele fez? Ele se levantou, ele se guardou na sua fortaleza, se apresentou diante de Deus e ele se pôs em vigia, em vigilância. O que é se pôr em vigilância? Se eu estou começando o ano com um pensamento diferente, com atitudes diferentes, comprei meu caderno, vou ler minha Bíblia, vou estabelecer metas e objetivos claros, né? Eu preciso vigiar, porque os empecilhos vão acontecer, as distrações vão acontecer, a minha família não vai compreender, vai me criticar, o meu cônjuge não vai compreender, vai me criticar, os meus filhos vão zombar de mim, quem está ao meu redor não vai entender o que está acontecendo. Então esteja em vigilância. Mas é um estar em vigilância de você entender, poxa, sabe? Isso está acontecendo. Porque com certeza, para frustrar os planos de Deus na minha vida. Então não permita que isso o impeça, sabe, de você exercer aquilo que Deus está falando. E uma das coisas que eu acho interessante é que a palavra de Deus, como ela é muito clara muitas vezes, sabe, queridos? Deus não é nenhum coach, não é nenhum líder, pastor, não um professor que diz assim, olha, para que o seu ano seja bem sucedido, você precisa escrever as suas metas, estabelecer os seus objetivos, não. O próprio Deus fala ao profeta Abacuque, no capítulo 2. E a resposta de Deus é essa, olha, o que eu estou falando aqui, escreva. E Deus, ele é muito detalhista. Ele diz a forma como Abacuque tem que escrever. Ou seja, não tenha medo, não seja descrente, não seja tímido, escreva, sabe, de uma forma que todo mundo veja, porque vai se cumprir. E o interessante é que o verso 3 desse capítulo 2, ele diz assim, olha, porque a visão que eu estou falando, que eu vou te dar, Abacuque, é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim, ou seja, a visão que Deus tem projetado para cada um de nós é para um tempo determinado que se estende até o fim. E ele não vai enganar. Aquilo que é de Deus não nos engana, não traz confusão. Ainda que essa promessa, que essa visão, ela tarde, ela demore aos nossos olhos, o verso 3 diz o que? Espera-o, espera, porque certamente virá. O Senhor está nos chamando a nos levantarmos, sabe? Guardar a palavra de Deus, nos guardarmos na fortaleza de Deus, vigiarmos, nos apresentarmos em Deus como homens e mulheres que desejam receber essa visão, que desejam ter a resposta do Senhor, que desejam ter, sabe, as suas vidas impactadas, tocadas pela presença de Deus. Então se guarde, esteja em vigia e escreva o que Deus falou ao teu coração, o que Deus está falando hoje ao teu coração. Se Ele está trazendo à memória sonhos e projetos que ficaram lá atrás, coisas que você gostaria de fazer, mas o seu marido, a sua esposa não compreende. Seus filhos não entendem, seu patrão, sua família vai dizer que você está fanático, está maluco, queridos. Ponha no papel tudo que o Senhor colocou no teu coração. Reserve, sabe, um caderno. E exercite esse ato de fé, que é escrever aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Nós começamos esse ano de uma forma visual e eu mostrei para vocês, eu apresentei para alguns que puderam assistir o vídeo. Se você não assistiu o dia 1º de janeiro, volta lá, assiste o dia 1º de janeiro de 2025 e você vai ver. E eu apresentei tanto o devocional, que é esse que nós estamos lendo, trabalhando durante este ano, como uma das estratégias para que esse devocional não seja apenas um áudio que você escuta, mas seja um momento separado, sabe? Tenha o seu caderno, anote aquilo que Deus está falando no teu coração. Ah, Paulo, eu não tenho esse hábito de anotar. Escreva, grave áudios, vá no seu celular se você não tem um caderno fácil. Eu não sei se você conhece, mas existe a possibilidade de ter um grupo particular no WhatsApp, só seu, que você pode registrar, né, lembretes, datas importantes. E eu costumo fazer assim, quando não tem um caderno
perto, eu vou pro meu grupo e lá eu coloco temas de coisas que eu quero falar, sermão, ou algum texto que eu achei interessante, alguma coisa que Deus me falou. Às vezes eu só coloco algumas coisas que eu tô pensando no momento que eu quero trabalhar futuramente. Então, assim, é uma forma de eu dizer para minha carne de que eu estou conectada com o Senhor, que eu estou me disciplinando a crer também em palavras, a crer também em atitudes, sabe? A crer também, a escrever, a decretar no reino físico aquilo que o espiritual está mandando para mim. É isso que o Senhor está falando às nossas vidas. E assim como o profeta, assim como Deus falou ao profeta Abacuque, eu quero te dizer, esta visão que Deus tem colocado no teu coração, ela tem um tempo determinado. E esse tempo determinado pode se estender até o final. A gente não sabe que final é esse. Se final de um mês, de um ano, de 10 anos, de 5 anos, eu não sei. Mas cabe a nós nos apresentarmos diante do Senhor como o profeta Abacuque se apresentou, porque desejava ter uma resposta de Deus. Então, para tudo na sua vida, apresente-se primeiro a Deus, apresente-se e esteja em vigilância, porque certamente Ele vai falar. E não esqueça, o desafio de hoje, a nossa frase, ela diz justamente sobre isso. Desempenhos de excelência começam com objetivos claros. Tenha objetivos claros, né? E o nosso desafio é justamente esse, né? E você costuma ter esse hábito de escrever os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Se você não tem, exercite, faça uma experiência e você vai ver que isso vai mudar aos poucos a sua vida, a sua visão de mundo, a sua percepção, e vai nos dar muito mais maturidade, que é justamente o que nós estamos caminhando, para sermos homens e mulheres maduros espiritualmente. Deus te abençoe, uma excelente quarta-feira e fiquem com Deus.